Oi, gente, tudo bem? Meus amados, minhas amadas, amigos, amigas, a todos vocês queridos que recebem esse vídeo. Que alegria poder estar com vocês aqui novamente. E uma alegria maior ainda é porque as notícias que eu tenho é de que todos estão bem. E isso enche meu coração realmente. Tenho orado por vocês constantemente. E Deus tem, assim, atendido a minha oração. Isso é um motivo de grande alegria para mim, porque eu oro para que vocês não sejam atingidos pelo mal desse mundo, em especial por esse vírus, né? Que tem abalado aí as famílias, abalado o mundo. Então, eu fico feliz que você esteja bem. Que alegria. Vamos fazer o nosso estudo desta manhã. Eu vou ler um breve texto de 2 Coríntios, mas você vai abrir a sua Bíblia em João 3. João 3 é o texto maior que nós vamos usar hoje. Deixa eu me ajeitar melhor aqui. João 3 é o texto que nós vamos usar hoje. Nós vamos fazer uma reflexão sobre um personagem bíblico. E esse texto de 2 Coríntios que eu vou ler aqui com você, eu quero que você abra João 3, você vai abrindo João 3. E eu vou ler um breve trecho de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó: quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho, e o que é novo já veio. Eu fiz questão de ler esse texto, porque Paulo, muitos anos depois, vai concordar com Cristo na abordagem que ele vai fazer para esse personagem de João 3, que você está abrindo aí a sua Bíblia, de nome Nicodemos. Ok? Então vamos ao texto da Palavra de Deus em João 3, e eu também preciso abrir aqui porque não estava aberto. Vamos lá. João 3 diz assim a partir do verso 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Já estamos no verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Vamos dar uma pausazinha por aqui. Vamos começar a analisar um pouquinho isso. Ali no verso 1, a gente identifica quem é o personagem, né? O personagem com quem Jesus está conversando. O personagem que foi procurá-lo pela madrugada, né? Escondidinho, para não ser visto com Jesus. O nome dele é Nicodemos. Você sabe o que significa o nome de Nicodemos? Eu fui pesquisar. Significa conquistador do povo ou vitorioso do povo. É um nome imponente, né? Um nome que dá a entender claramente que aquela pessoa é uma vencedora. É uma pessoa que realmente conseguiu, pelo menos a pessoa que lhe deu o nome, né? Seus pais desejavam que ele assim fosse.
E isso se cumpriu verdadeiramente na vida de Nicodemos, porque você pode ver ali no verso 1, finalzinho do verso 1, diz que ele era um dos principais dos judeus. Nossa, era um homem muito importante, correspondia exatamente ao seu nome, um vitorioso do povo. Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de poder político-religioso. Ali eles decidiam, naquela época, os destinos da nação judaica. Quem deveria morrer, quem deveria viver, e muitas outras questões político-religiosas eram decididos por esses homens. Então eles eram assim, o Supremo Tribunal Federal, a Corte de Justiça, né? Federal, a mais alta Corte de Justiça daquela época. E Nicodemos fazia parte dela. Era um homem que alcançou realmente um grande status. E diz ali no verso 2 que ele foi ter com Jesus de noite, né, escondidinho, e chegou ali elogiando Jesus, né, criando um ambiente favorável ao interesse dele. Ele chega chamando Jesus de Rabi, que é a mesma coisa que professor, mestre, e ele diz: sabendo que és mestre da parte de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, é um bom caminho, né, que Nicodemos começou aqui essa conversa. Afinal de contas, ele está reconhecendo que as coisas que Jesus faz, os milagres, né, só podem ter vindo de Deus. Os judeus acreditavam que milagres eram algo divino, e Nicodemos tinha esse princípio, e ele está reconhecendo aqui que se Jesus fazia essas coisas é porque ele era um enviado de Deus. Isso não significava que Nicodemos estava concordando plenamente com Jesus. Ele inclusive estava aqui exatamente para debater com Jesus sobre quem efetivamente ele era. Nicodemos tinha muitas dúvidas sobre se a figura de Jesus era o tal Messias aguardado pelo povo judeu. Afinal de contas, os seus próprios líderes, e Nicodemos fazia parte deles, não reconheciam Jesus como Messias. E ele foi ali querer discutir com Jesus como pessoas que tinham amplo conhecimento. Ele queria demonstrar que ele era uma pessoa que tinha razões para duvidar. O problema, queridos, é que o coração de Nicodemos já estava dividido aqui. Já existia a dúvida e aquela personalidade convicta dos judeus, aquele conhecimento todo que Nicodemos havia conseguido ao longo de tantos anos, estavam agora sendo colocado em xeque por Jesus, e ele tinha dificuldades com isso. O problema de Nicodemos, queridos, é que ele tinha muito conhecimento, mas ele tinha pouco contato com o Deus do conhecimento, tinha pouco contato com as coisas lá do alto. A vida de Nicodemos era voltada para as coisas da terra, para o envolvimento da religiosidade, dessas coisas todas assim. E Nicodemos tinha então dificuldade de entender o ministério de Cristo, dificuldade de entender como ele agia, como ele se portava. Ele não conseguia entender muito bem. E lá no verso 3, Jesus assim não dá muita conversa para Nicodemos, essa é a verdade. Nicodemos vem com elogios, vem assim querendo atrair Jesus para uma determinada conversa, mas o fato é que Jesus sabia que o coração daquele homem era um coração angustiado, era um coração de alguém que tinha todo o desejo de se converter,
mas fazia de tudo para que isso não acontecesse, se firmando em convicções, se firmando em coisas que a mente, sabe, nos coloca, né, em armadilhas, assim. A nossa mente é complicada. Eu vou dar um exemplo a respeito disso daqui a pouco, para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente cai nessas armadilhas. E aí Jesus, sabendo que aquele homem, ele não vivia uma verdadeira religião. Porque religião, querido, na sua tradução literal, na sua acepção, significa religar, do latim religar, significa estar unido novamente a Deus. E Nicodemos não estava, porque ele não era convertido, ele era convencido de que Deus era Deus, de uma série de coisas, mas ele não estava completamente convertido. Existiam coisas que Nicodemos lutava, rejeitava, porque a sua mente não permitia que ele desse um passo a mais, desse um passo adiante. Aí Jesus vai logo ao ponto no verso 3 e diz assim, aquela informação do verso 2 e daquele elogio e dizendo que Jesus vinha da parte de Deus, Jesus responde assim no verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe qual era a maior dúvida de Nicodemos? E que tirava o sono dele? É o que está no finalzinho desse verso 3. Nicodemos não sabia, não tinha certeza se estava pronto, se realmente poderia ir para o reino de Deus, se ele fazia parte desse reino. É por isso que Jesus desvia a conversa de coisas desse mundo para coisas lá de cima. E eu vou explicar isso para vocês aqui nessa palavrinha, aqui no verso 3 diz assim, se alguém não nascer de novo. A melhor tradução aqui, que é para o verbo, a palavra grega, anotem, que significa do alto, de cima. Então, a melhor tradução aqui é dizer, se alguém não nascer do alto, de cima. Essa palavra ela pode ser usada nesses dois sentidos, mas está claro que nós vamos ler no texto que Nicodemos compreendeu o sentido de novo, nascer de novo. É por isso que está traduzido aqui dessa forma, que é para ficar claro o entendimento de Nicodemos, mas não é disso que Jesus estava falando. E o texto vai explicar melhor isso um pouquinho depois. Jesus estava falando, Nicodemos, você precisa nascer do alto, de cima. Você precisa voltar a sua mente para as coisas que são, sabe, do poder de Deus, da capacidade de Deus, o infinito poder de Deus, e você está sempre focado nas coisas terrenas. A sua vida sempre foi voltada para essas coisas aqui, ainda que você seja toda a sua vida um religioso, Nicodemos. A sua religião não levou você a realmente voltar o seu coração para as coisas do alto. E o verso 4 mostra que Nicodemos entendeu que realmente a situação dele era nascer de novo, e ele responde aqui até ironizando. Ele responde, verso 4, perdão. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É uma ironia que Nicodemos está fazendo aqui. Ele não conseguiu acompanhar o que Jesus queria dizer com nascer do alto, e trouxe mais uma vez a discussão para as coisas terrenas. Sabe o que Nicodemos está fazendo aqui, querido? A mesma coisa que você faz. Quando
Deus confronta você com a verdade, confronta você com seus ensinamentos, confronta você com o desejo de levar você para o céu, Ele confronta você com as coisas lá do alto, com coisas que dependem do poder dele, Deus, e você traz a discussão para o terreno daqui de baixo. Isso eu não vou conseguir. Deixa eu tentar dar alguns exemplos para você. Quando Deus te chama, faz um chamado para você, lembra daquele texto bíblico que diz assim: as minhas ovelhinhas ouvirão a minha voz? Então, é Deus sempre indo até o homem, tá? E Deus vai até você e Ele te chama de alguma forma. Semana passada nós falamos das serendipidades, que segundo o dicionário, seria o acaso útil ou feliz, né? Quando você se depara com um acaso útil ou feliz. Deus, Ele gera um monte de serendipidades na sua vida, né? Nós vimos isso. Eu não vou esclarecer, você teria que assistir o sermão anterior. O fato é que Deus está agindo para poder abrir uma brechinha no seu coração e poder conversar com você sobre coisas lá do alto. Ele mostra para você que Ele providencia coisas inesperadas na sua vida, coisas que você já não acreditava mais, e Ele providencia. Deus está sempre agindo em favor do homem, mas o fato é que você se pega sempre se colocando assim, mas isso aí é impossível. Como, por exemplo, eu vou abandonar o meu emprego, vou abandonar a minha renda por causa de um mandamento? Como assim eu vou fazer algo assim? Eu não acredito que Deus quer isso de mim. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Quando você fala isso, você está colocando as coisas aqui, no nível terreno, no nível aqui de baixo. Mas quando Deus te chama, e se for para que você abra mão de um emprego, porque esse emprego está contra os mandamentos de Deus, Ele está falando com você de coisas lá do alto, de coisas que são do poder dele. O problema é que a gente faz como Nicodemos. Como é possível um homem velho como eu nascer de novo? O problema é que Jesus não estava falando de voltar ao ventre da mãe como uma impossibilidade, como Nicodemos colocou. Jesus estava falando de nascer de novo na plena confiança de Deus. Lembra do texto inicial, 2 Coríntios 5,17? Eu vou repeti-lo. Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho, e o que é novo já veio. Deu para entender que não tem nada a ver com voltar ao ventre da sua mãe, mas como algo muito superior que Cristo quer fazer na sua vida? Isso aqui, de 2 Coríntios 5,17, e isso aqui que Jesus está falando para Nicodemos, implica em confiar plenamente em Deus. É uma relação que, quando ela se une, homem e Deus, a paz e a falta de preocupação agora reina, porque você crê que aquele que te chamou e te exigiu algo que parece impossível é o Deus que realiza o impossível. Mas é preciso que você creia. É preciso que você creia. O problema é que você prefere ironizar, você prefere discordar, você prefere duvidar. Essa era a questão de Nicodemos e pode ser a sua também. Vamos seguir aqui o texto. No verso 5, Jesus responde à pergunta de Nicodemos sobre se é possível nascer de novo do ventre da mãe. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Finalizando aqui no verso 7,
não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus agora vem e deixa tudo muito claro. Nicodemos, é que a sua mente é terrena e você fica pensando nas coisas aqui de baixo. E isso dificulta as coisas para você. Tem um texto aqui mais abaixo em que ele diz isso, no verso 12, ó, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? A nossa mente, ela está voltada apenas para as dificuldades desse mundo, quando Jesus quer abrir as portas dos céus para nós. O importante aqui, querido, é que Jesus diz para Nicodemos e diz para você, é preciso nascer de cima. Isso estabelece bem o debate, coisas da terra, coisas do céu. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Nicodemos, ele não aceitou se converter aqui. Infelizmente, ele não aceitou. Para Nicodemos, aceitar o chamado de Jesus aqui, de nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer no batismo, na água, aqui se refere, obviamente, ao batismo, e do Espírito, é deixar de ser carne, deixar de viver pela carne e viver pelo Espírito. Nicodemos tinha uma imensa dificuldade a respeito desse assunto. Jesus estava falando aqui do batismo praticado por João Batista. A verdade é que o batismo, ele já era algo praticado pelos judeus, mas não da forma como João Batista passou a estabelecer. O batismo era, por exemplo, para uma pessoa que não era judeu e ele quisesse se tornar judeu. Ele chamava essa pessoa de prosélito. Eram pessoas que tinham um bom relacionamento com os judeus e queriam abraçar a religião judaica. E eles, então, eram batizados. Os essênios, que eram um grupo separado de judeus, que eles eram muito ascéticos, né? Eles tinham assim uma forma de vida muito simples, muito diferente. Inclusive dizem que João Batista era um deles. Eles praticavam o batismo também. Mas o João Batista, ele muda essa ideia do batismo. O batismo passa a ser para o arrependimento de pecados. E aí que complica a coisa. Complica muito para Nicodemos, porque Nicodemos, como judeu, aceitar ser batizado para arrependimento de pecados, essa era uma ideia que um judeu respeitável não poderia entender. Isso era perturbador para Nicodemos, receber um batismo para arrependimento de pecados. Eles tinham uma ideia de quem era nascido de Abraão, já tinha praticamente uma garantia de admissão no reino do céu. Então a ideia de que ele, um judeu respeitável, estivesse fora do círculo da salvação era muito perturbadora para ele. É por isso que Jesus diz para ele lá no verso 3 que se ele não nascer do alto, como nós vimos, não pode ver o reino de Deus. Aqui é uma destruição total para o orgulho de Nicodemos, que como descendente de Abraão, achava que isso já estava garantido. Sabe, queridos, tem muitas pessoas achando também que a sua salvação está garantida, independente do seu estilo de vida. Algumas pessoas até pregam isso é muito triste. E Jesus está dizendo aqui, não é assim que as coisas funcionam. Nicodemos, assim como ele está dizendo para você hoje, querido, minha querida, é necessário que você nasça de novo no reino dos céus. É necessário que você nasça do alto. A representação disso é o batismo de arrependimento de pecados.
e o nascer também no Espírito, deixar de ser carne para ser espiritual, voltando ao 2 Coríntios 5,17. Quando você se une a Cristo no batismo de arrependimento, você agora é alguém unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. E agora você precisa andar nessa novidade de vida. Eu quero chamar a atenção agora para essa questão do poder da mente. Por que você tem muita dificuldade de aceitar isso? Sabe, vou contar um episódio aqui para vocês. Uma vez um tripulante de um trem, ele ficou acidentalmente trancado no carro frigorífico. Os demais foram embora e não notaram a falta dele e foram para casa. Quando esse homem percebeu que estava trancado no vagão, começou a bater, arranhar a porta, de tanto bater até sangrou, até se machucou profundamente nas suas mãos, por causa do desespero. Gritou até ficar rouco. Que angústia, que coisa horrível. O problema, queridos, é que ele agora tinha certeza de que ia morrer congelado. Isso o fez entrar em desespero. No frigorífico, ele encontrou uma pequena faca, e com essa pequena faca ele entalhou no piso do frigorífico. Está muito frio e meu corpo está ficando dormente. Se eu tão somente pudesse dormir, talvez estas sejam minhas últimas palavras. Na manhã seguinte, o corpo desse homem foi encontrado dentro do frigorífico. Todos os sinais físicos indicavam que ele morrera congelado. Uma coisa apenas deixou os investigadores intrigados. O frigorífico não estava ligado. A temperatura dentro dele não estava mais do que 15 graus, o que não seria suficiente para ele morrer de frio. Só que o que matou aquele homem, querido, não foi o frio, foi a convicção de que ele morreria de frio. Ele morreu de frio, mesmo não estando frio. A sua mente se convenceu de que ele morreria de frio e ele morreu. Deu para você entender o que é o poder do pensamento? Esse poder ele pode causar inúmeras doenças psicossomáticas e dos problemas que causa essa convicção mental é de que você acha que certas coisas são impossíveis. Você se convence de que certas coisas bíblicas, certas coisas que Deus deixa para você com carinho, para o seu bem-estar e também para a sua salvação, de que elas não são viáveis, de que elas não são possíveis. E você chega até o ponto de ridicularizá-las, como fez Nicodemos, dizendo para Cristo se um velho podia voltar ao ventre da sua mãe. Quantas vezes você acabou por duvidar? E olha, eu não estou falando aqui de pessoas que não andam nas igrejas, eu estou falando para ambos os lados, inclusive para pessoas que frequentam igrejas. Essas pessoas muitas das vezes se pegam com convicções assim tão fortes, né, tão tremendas, de rejeitar a verdade bíblica, porque elas dizem que isso não é possível, que isso não é mais para o nosso tempo, que a gente deveria agora viver de uma outra forma, mas não encontram amparo na Bíblia. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, é muito claro em mostrar que aquilo é a palavra de Deus, é aquilo ali que Cristo escreveu. Essas pessoas se deixam convencer por mensagens humanas, não bíblicas, apenas para justificar aquela convicção que tem de que não é possível, que aquilo ali não tem razão para poder manter o seu estilo de vida, a sua forma de viver, continuar vivendo daquela mesma forma, né? E até se pergunta,
Até hoje muitos fizeram assim, por que eu não poderia fazer também, né? Ou por que seria errado eu fazer também? Querido, eu fico com Jesus. Jesus diz assim, o que importa são as coisas lá do alto, não as coisas daqui de baixo, não as coisas de homens. Eu prefiro ficar com assim diz o Senhor. E é isso que eu espero para a sua vida também. Cuidado com as convicções que a sua mente coloca, com que ela domina a sua vida. Permita que o nascer da água e o nascer do Espírito faça de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, que esta mensagem, Senhor, seja um motivo de grande alegria no coração daqueles que ouviram. Que eles se sintam, Senhor, tomados pelo poder do Espírito Santo. Que a sua mente seja aberta para que essas convicções humanas sejam deixadas de lado e a convicção do Espírito os chame à conversão em Cristo Jesus. Que eles aceitem o assim diz o Senhor e não assim diz o pastor ou assim diz qualquer outra pessoa. Por favor, Deus, os ajude no entendimento e abençoe e guarde as suas vidas, em especial nesse momento difícil dessa pandemia. Guarde as suas vidinhas, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém.